Lucas 24, versos 13 em diante. Lucas capítulo 24, versos 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 11 quilômetros. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém, que não sabes das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as quais dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, o partiu e lhes deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como tinham reconhecido o Senhor, quando o Senhor partiu o pão. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Graças te damos, Senhor, por esta noite, pelo privilégio de estarmos na tua casa, na tua presença, louvando o teu nome, engrandecendo ao Senhor, te exaltando na beleza da tua santidade. Te agradecemos pelo mover do teu Espírito Santo aqui no nosso meio. Te agradecemos porque a palavra do Senhor ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós cremos nela, vivemos por ela, obedecemos ela e experimentamos os milagres advindos dela. Nós pedimos a Deus que esta boa palavra, Senhor, venha se revelar a nós e venha atingir os nossos corações nesse lugar, nesta noite. Tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fala conosco, amado Senhor. É a nossa petição, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Queria nessa noite, pelo Espírito Santo, ministrar sobre o seguinte tema: as percepções na caminhada da fé. As percepções na caminhada da fé. Eu não sei se você já passou por alguma fase na história da tua vida como crente, em que você já se sentiu mais perdido que os dois no caminho de Emaús. Na caminhada, um baque, uma notícia triste, uma tragédia, uma dor, uma angústia de alma, uma tribulação, uma provação, que mesmo você sendo do caminho da fé, seguidor de Jesus de Nazaré, você muitas vezes se encontra perdido na caminhada.
A Bíblia diz que o próprio Jesus disse aos seus discípulos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Não, você não está entendendo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Jesus quem disse. De modo que quando eu aceitei como Senhor e Salvador da minha vida, eu não só o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida, agora eu entrei pelo caminho do coração dele. De modo que agora o diabo não pode mais me tocar. A morte não pode mais me tragar. Meu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro. E o céu me aguarda. O céu te aguarda. Porque nós não aceitamos uma religião. Nós aceitamos o caminho. Qual é o caminho do cristão? Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. De modo que quando eu aceitei, eu entrei pelo caminho do coração dele. Eu estou protegido, eu estou guardado, eu estou livre das tormentas do inferno, porque agora eu estou nele. Ele não só está em mim, mas eu estou nele. E por esse caminho eu ando até o arrebatamento da igreja. Então diga: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus é a vida. Se você estudar Atos capítulo 9, verso 2, Atos capítulo 18, verso 25, Atos capítulo 18, verso 26, Atos 19, 9, 22, 4, 24, 22, você vai ver que os cristãos na era primitiva eram conhecidos como os do caminho. Não eram os dos caminhos, porque o cristão só tem um caminho, só tem o caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Então, os discípulos de Jesus de Nazaré, os cristãos na era primitiva, eram conhecidos como os do caminho. Porque bem da verdade é isso mesmo. Eu não aceitei uma religião. Eu não sou membro de uma igreja evangélica. Eu sou participante do caminho de Jesus de Nazaré. Quantos estão no caminho? Levanta a mão e dê um glória a Deus bem forte. A vida cristã é uma vida de caminhada. Eu estou caminhando com Jesus. Eu estou andando com Jesus. E o caminho que eu sigo agora não são mais os meus caminhos, mas agora eu estou na caminhada do caminho de Jesus para a minha vida. Porque eu aceitei, eu estou nele e entrei por esse caminho. E é por esse caminho que eu estarei até o arrebatamento da igreja, que você estará até o arrebatamento da igreja. Então nós somos conhecidos como homens e mulheres do caminho. Diga: do caminho. Diga: só em Jesus a salvação. Diga: eu estou nesse caminho. E desse caminho eu não me desvio, nem para a direita e nem para a esquerda, mas eu ando olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Ele é o caminho que prossigo até o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora preste atenção, queridos. Nessa caminhada com Jesus de Nazaré, não é uma caminhada tão simples assim. Nessa caminhada com Jesus de Nazaré, nós, apesar de estarmos no caminho e dentro dele, seguindo o coração dele, as pegadas dele, nós não somos isentos de passarmos por tribulações. Jesus disse: vocês entrarão por esse caminho, mas saiba de uma coisa: no mundo vocês terão aflições. Nós estamos nele, mas nós não deixamos de ainda habitar no mundo. E porque estamos no mundo, passamos por lutas, passamos por provações,
passamos por tribulações, passamos por certezas, passamos por tempos de medos, de apreensões, de angústias, de provações, de perseguições. Nós passamos, porque nós, apesar de não sermos mais cidadãos do mundo, ainda nós habitamos nesse mundo, apesar de estarmos em Jesus. Então nós passamos lutas, provações, perseguições, tribulações, angústias, dores, de toda forma de provações. Mas, porque estamos em Jesus, nós temos a garantia de que em todas estas coisas, nós somos, não seremos, nós somos mais do que vencedores. Então diga para o teu irmão, nós somos mais do que vencedores. Mas diga para ele com fé, diga para ele assim, não somos mais do que vencedores porque nós somos bons. Nós somos mais do que vencedores porque nós estamos no caminho. Quantos estão no caminho aqui? Levanta a mão e dê uma glória a Deus bem forte. Aqui está a história de 2 discípulos de Jesus, que caminharam com Jesus, que viram os milagres de Jesus, que andaram com Jesus na terra, que ouviram seus ensinamentos, mas por causa das tribulações da vida, por causa da frustração e da expectativa que eles tinham no coração de ter Jesus como um líder político que libertaria Israel da escravidão, da opressão de Roma. Aqui agora estão 2 discípulos que, apesar de serem do caminho, estavam se distanciando do caminho. Presta atenção nisso. Eles haviam andado com Jesus, visto os milagres de Jesus, visto o que Deus fazia através de Jesus de Nazaré, visto o amor de Deus através de Jesus, como Jesus amava os pecadores, viram Jesus acolher os perdidos, mas agora aqui, apesar de eles serem cidadãos do caminho do céu, agora aqui, por causa da decepção, da expectativa deles de ter um Jesus que seria o libertador político, eles agora se dão conta de, apesar de estarem no caminho, agora nesse momento, eles estão saindo do caminho. Eles estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Indo para distante do caminho que Jesus havia trilhado para eles. Por quê? Porque a expectativa deles era que Jesus se tornasse um líder político, e na mente deles, os discípulos seriam ministros, ministro da fazenda, ministro da agricultura, ministro da economia. Então eles pensavam que Jesus seria um líder nato político que libertaria Israel de Roma, e eles seriam os secretários, os ministros de Jesus de Nazaré. Nada disso acontece. Porque o reino de Deus não é deste mundo. Então eles se frustram. Jesus sofre e eles veem o sofrimento de Jesus. Jesus é escarnecido e eles veem o sofrimento de Jesus. Jesus é crucificado e recebe, ao invés de uma coroa de rei de Israel, ele recebe uma coroa de espinhos. Eles esperavam que Jesus se assentasse no trono para governar Israel. E Jesus está cravado no alto do madeiro. E pior, Jesus morre e Jesus é sepultado. As expectativas dos discípulos são frustradas, porque o caminho que eles imaginavam acerca de Jesus era um outro caminho. E agora, por conta dessa decepção, eles estão indo para longe de Jesus. Eles estão tomando um outro caminho, que eu chamava de um descaminho. Um caminho longe do caminho que Jesus havia proposto. Eles, ao invés de ficarem perto de Jesus e aguardar a ressurreição de Jesus, eles resolvem entrar para um outro caminho, e eles vão desse caminho, no caminho de Emaús. E aí, queridos, eu queria, nessa noite, lhes dizer algumas percepções que temos na caminhada da vida de fé, à luz desse texto, olhando para a vida desses 2 discípulos. Porque eu e você somos homens e somos mulheres que, apesar de sermos crentes e estarmos no caminho, por causa das lutas, das tribulações, das provas, muitas vezes nós queremos ou tomamos um caminho que não é o caminho que Jesus quer que a gente toma. É tanta pancada, é tanta tribulação, é tanta angústia, é tanta perseguição, que às vezes a gente está como esses discípulos. A gente conheceu o caminho, conhece o caminho,
caminho, mas estamos tomando um outro caminho por causa de tantas lutas e de tantas tribulações. E aqui eu queria deixar a primeira percepção para você. Nem sempre as coisas na vida serão do jeito que nós gostaríamos que fosse. Guarda isso no seu coração. Nem sempre as coisas da vida serão do jeito que nós gostaríamos que fosse. Guarda isso no seu coração. Pode ser que você entrou aqui nessa noite, acabou de receber uma notícia de uma perda, de alguém muito amado. E você esperava que essa pessoa vivesse a vida toda ao seu lado, mas Deus resolveu recolhê-la. Eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Deus sabe de todas as coisas. Deus está no controle. Não saia do caminho, porque um dia nós nos reencontraremos com Ele, com esse teu parente, lá na glória, e viveremos com Ele e com Jesus para todo sempre, porque Deus é bom. Nem sempre as coisas serão do jeito que gostaríamos que fossem. Os discípulos sonhavam com Jesus político libertador, mas Deus estava sonhando para eles algo muito mais excelente. Eu não sei o que o médico te disse, o diagnóstico médico. O médico talvez disse para você: é câncer. É um problema irreversível. Você talvez esteja dizendo aí no seu lugar assim: pastor, eu tinha certeza que Deus ia me dar cura, mas não me curou. Deixa eu dizer algo de Deus para o seu coração. Nem sempre as coisas serão do jeito que nós gostaríamos que fossem. Mas uma coisa é verdade: Deus está no controle da história e nada sai do controle das mãos do nosso Deus. Pastor, eu não gostaria de passar por essa síndrome do pânico que tenho passado. Eu tenho orado, eu tenho jejuado e isso não tem saído. E agora eu estou dependendo de médicos. Eu quero dizer para você: Deus está no controle de todas as coisas. Pastor, eu não gostaria de passar minha vida tomando remédio para diabetes. Deus pode te curar? Pode te curar. Por que não curou? Deus está no controle de todas as coisas. Não saia do caminho, porque o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. O crente que está em Jesus é mais do que vencedor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente conta com irmãos que chegam para a gente com um diagnóstico e diz: pastor, o médico me deu 3 meses de vida. E a gente ora. E a gente vê a pessoa às vezes piorar. A gente chega a dizer: Senhor, o Senhor não está nos ouvindo? E Deus diz: eu sei o que é melhor para cada um dos meus filhos. Talvez você não goste dessa ministração que eu vou ministrar para vocês hoje. Mas é esta palavra que Deus mandou eu ministrar para a igreja hoje. Deus sempre faz o melhor. E ainda que a gente pense que é o pior, Ele está no controle e a glória dele vai se revelar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nem sempre as coisas serão do jeito que a gente gostaríamos que fossem. Os discípulos se decepcionaram porque eles queriam que Jesus entrasse com tudo, chutasse o pau da barraca, tomasse o poder de Roma e ele governasse. Jesus disse: não é isso que eu tenho algo muito mais excelente. O meu reino não é deste mundo, eu vou trazer a minha glória sobre a terra. Você vai sentir a minha presença, você vai sentir o meu poder, você vai sentir o meu amor, mas no mundo tereis aflições. Eu estou no controle. Pode ser que você tenha entrado aqui nessa noite e esteja dizendo: pastor, eu sou fiel, mas as coisas na minha vida financeira só pioram. Pastor, eu sou fiel, mas eu percebo que a minha vida na família está ruim, está péssimo, os relacionamentos estão conturbados. Quanto mais eu oro, mais piora. Eu quero dizer para você, tem coisas que eu não sei te explicar, mas uma coisa eu sei te dizer: Deus está no controle da história. Deus está no controle da história. Deus está no controle da história. Diga isso: Deus está no controle da história. O meu desejo é que Deus nunca recolhesse o meu pai, e nunca recolhesse a minha mãe, e nunca recolhesse a mim,
e nunca reconheço o meu pastor, e nunca reconheço os meus amigos. Mas vai chegar momentos em que Deus vai dizer, é hora do teu pai subir. É hora da tua mãe subir. É hora de você subir. É hora de eu recolher um dos teus. Deus está no controle de todas as coisas. Senhor, mas eu não gostaria. Mas eu sei o que é melhor para cada um dos meus filhos. Fica no caminho. Anda no caminho. Porque o choro pode durar uma noite toda. Mas a alegria vem pela manhã. E eu estou no controle da história da humanidade. Primeira percepção. Nem sempre as coisas serão do jeito que gostaríamos que fossem. Segundo lugar, todos os discípulos de Jesus são seres humanos. Diga aleluia. Diga ao seu irmão, graças a Deus que você é humano. Todos os discípulos são humanos. Quando eles recebem a notícia que Jesus foi sepultado, eles andaram com Jesus, eles caminharam com Jesus, mas eles são gente. Porque crente não deixa de ser gente quando se torna crente. Alguns até tentam, mas se tornam ridículos. Porque quanto mais crente o indivíduo é, mais gente ele se torna. E gente tem altos e tem baixos. Tem altos e tem baixos. Não condeno os dois discípulos no caminho de Emaús, porque talvez se fosse eu no lugar do Cleopas, talvez eu também ficaria frustrado nesse contexto. Então eu não tenho como julgá-los, até mesmo porque tem dia que eu estou querendo tocar o céu. E tem dia que eu não tenho força de levantar a minha cabeça para o céu. E tem dias que eu só coloco a minha boca na terra. Porque tem dias e tem dias. E louvado seja Deus por isso. Porque nós, apesar de sermos crentes, a gente nunca deixou de ser gente. Agora deixa eu te falar isso da parte de Deus para o seu coração. Quanto mais de Deus você tiver, quanto mais de Deus Ele te visitar, quanto mais a glória te tomar, mais humano você se torna. Mais gente você se torna. Porque vamos ser sinceros, irmãos. Quando a gente recebe uma carga de poder, quando Deus nos usa com poder e grande glória, não é de nós mesmos, é dEle. Ele que dá. É Ele que dá dons aos homens, é Ele que usa os homens, e é Ele que recebe a glória dos homens. Você é gente, eu sou gente, portanto, na igreja onde Jesus habita, onde Jesus está, os que são chamados do caminho, são pessoas que todo dia batem no peito e dizem assim, eu sou gente. E porque eu sou gente, eu não tenho condições de julgar ninguém. Eu não tenho condições de apontar o dedo para ninguém. Cleopas, seu incrédulo, você se afastou, você não se lembra das promessas? A gente se lembra sim, mas tem dia que a gente está abatido, que às vezes a gente se sente derrotado, lá no pó, desacreditado, não consegue ter fé. E Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que somos pó. Talvez você entrou aqui tão achatado pelas lutas da vida, que você se sente como esses dois aqui, apesar de estar louvando dentro da igreja, você está se afastando a cada dia, por causa da incredulidade, das lutas, das tribulações, você não consegue mais crer. Mas eu vim aqui trazer algo, uma palavra do coração de Deus, para o seu coração. Oh meu irmão, minha irmã, Deus não te condena, porque Deus conhece a tua estrutura. Deus sabe que você louvou hoje aqui, sem força para louvar, mas louvou. Ou então ficou quieto, mas gemendo no coração. Você está aqui, Deus conhece a tua estrutura, e Deus sabe até onde você pode aguentar. E eu vim aqui dizer nessa noite, que hoje Jesus está passeando no meio da igreja, para levantar o abatido, para colocar em pé aquele que não consegue mais ficar em pé pelas suas próprias forças. Deus é gracioso, misericordioso, amoroso, bom. Ele conhece a tua estrutura e sabe que você não está aguentando. Hoje Ele está aqui nesse lugar, e hoje Ele vai te dar um abraço de Deus. Quantos creem nisso? Levanta a mão e dê glória a Deus bem forte. Os discípulos andaram com Jesus, mas eram humanos. Aprenderam de Jesus lições preciosas, mas eram humanos. Viram os milagres de Jesus, mas eram humanos. Seja sincero comigo aqui. Se você não quiser falar para mim, não fale. Nem precisa. Mas quantas vezes o pastor pregando, Deus vai te dar vitória. A vitória é certa. Essa é a semana de milagre. E você aí sentado disse assim, na minha vida não vai não. Milagre para mim? Papo. Essas coisas não vão. Às vezes você fica sentado aí rebatendo.
Dizer, não, isso não vai acontecer. Mas é tanta, pastor, não tem ideia do que eu passo. Não tem ideia do tamanho da dívida. Não tem tamanho do que o médico, não tem dimensão das coisas que o médico me disse. Talvez você muitas vezes se sente assim. E Deus está dizendo assim, eu não te condeno. Eu sei da tua estrutura. Eu sei que você está sendo esmagado com uma cana quebrada, como um vaso nas mãos do oleiro. Talvez você se sinta impotente diante da situação. E Deus está dizendo que muitas vezes você, no seu coração, não consegue mais crer. E Ele está aqui hoje para dizer para você, eu vou te abraçar. Com os braços da minha graça, do meu amor, e você vai sentir a minha presença. Vou te pôr de pé, e você vai caminhar até o arrebatamento da igreja, porque hoje aqui nesse lugar, eu te abraço com os meus braços de amor. Sabe o que Deus mandou dizer para você? Ele te entende, Ele te compreende. Pode ser que o teu marido não te entenda mais, mas ele te compreende. Pode ser que a tua esposa não queira mais te entender, não consegue mais te entender, mas ele te entende. Pode ser que você mesmo já chegou numa situação que você não consegue expor o teu problema para ninguém, porque você acha que ninguém vai entender, mas Deus te entende. Hoje Ele está aqui no caminho da sua dor, para te abraçar e te dizer, eu vou te tomar pelas mãos. Eu vou te trazer de volta para o caminho da fé. Eu vou mostrar minha glória para você. Porque tu és meu, tu és minha. Tu és escolhido, tu és escolhida. Eu te tomei pelas minhas mãos e te coloquei no meu caminho para te abençoar. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas a terceira percepção que a gente vê nesse texto é que eles, os discípulos, esses dois discípulos, decidiram ir para o caminho de Emaús. Alguns estudiosos dizem que Emaús é um lugar de gente que não sonha, que gente desacreditada, gente que quer viver numa aldeinha, sem perspectiva de futuro, sem esperança. Então os discípulos, quando estão indo para o caminho de Emaús, na verdade eles estão indo para um lugar de decepções, de desilusões, onde ficam os desiludidos. Onde ficam os que tiveram sonhos frustrados, projetos destruídos, que viram a desconstrução da sua família, que viram a separação no seu lar. Eles estavam caminhando para Emaús, eles acreditam que o caminho é esse, a fé é essa, Jesus tem poder, mas por alguma razão, por causa dessas lutas, eles estão no descaminho de Emaús. Eu quero dizer algo do coração de Deus para você, volte para Jerusalém, porque a promessa de Deus está sobre a tua cabeça. Tudo que Deus falou acerca de você, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, e Ele vela em cumprir com a sua boa palavra. De modo que corra para os braços de Jesus hoje, volte para Jesus hoje, recue, não avance para onde você estava indo, volte para Jesus, porque Ele te entende, Ele sabe que você é humano, Ele sabe da tua estrutura, e Ele quer fazer com que você volte a sonhar, porque os sonhos de Deus para a sua vida são infinitamente maiores que os sonhos que você tem para a sua própria vida. São sonhos maravilhosos que você ainda não viu se cumprir. Então diga para o seu irmão, o melhor de Deus ainda está por vir. Mas a quarta percepção nesse texto é que esses dois estavam no caminho errado. Os do caminho estavam num descaminho. E a minha pergunta é a seguinte, ninguém viu eles entrando pelo caminho do descaminho? A minha pergunta é a seguinte, onde estão os outros discípulos? Ninguém foi visitá-los? Ninguém os alertou? Para! Vocês estão indo para Emaús, fiquem em Jerusalém. Ele mandou ficar em Jerusalém. A minha pergunta é a seguinte, ninguém cuidou deles? Ninguém os admoestou? Ninguém os exortou? Ninguém os chamou a atenção? Onde estão os discípulos do caminho? Vamos ser sinceros, queridos, sinceros. Quantos já passaram pelo nosso meio, que andaram conosco, que pegaram descaminhos, que a gente disse, um dia ele se acha. Deus está dizendo assim para nós nessa noite. Eu coloquei sobre os teus ombros uma responsabilidade de ser um discipulador e uma discipuladora.
E o discipulador e uma discipuladora é aquele que orienta, que exorta, que consola, que edifica, que admoesta, que chama atenção. Mas chama atenção para voltar para o caminho. É se meter na vida do irmão mesmo para dizer, irmão, volta. Diga para o seu irmão, volta. Mas a quinta percepção, eles conversavam sobre tudo que havia acontecido de ruim com Jesus. O bate-papo deles no verso 14 era acerca do sofrimento de Jesus. Eles ficavam discutindo entre eles sobre a morte de Jesus. A conversa deles era uma conversa já ultrapassada, vencida. O assunto deles era o assunto da cesta, em que Jesus foi preso, judiado, que apanhou, foi crucificado e que havia morrido. Só que é o seguinte, meus amados irmãos, eles estavam com a cabeça na cesta, mas Deus já estava no domingo. Você não está entendendo? A conversa deles era uma conversa atrasada. Falimos, estamos arruinados, estamos sentenciados à morte. Jesus morreu, mas Deus estava alertando a eles: acordem, porque esse assunto já passou. Eu ressuscitei entre os mortos, eu estou vivo, e eu quero me revelar a vocês com poder e grande glória. O Deus que eu e você servimos não é o Deus da sepultura, não é o Deus que foi crucificado, mas agora é o Deus que ressurgiu dentre os mortos e está vivo aqui nessa noite para nos dar a garantia da sua graça, do seu amor, da sua força, da sua coragem e da sua vitória. O nosso Deus está vivo. Diga ao seu irmão, nosso Deus está vivo. De modo que a demonstração de Deus nessa noite é: viva no caminho, sabendo que a morte não foi capaz de deter o Senhor da vida. E o Senhor da vida, que pela qual você entrou nesse caminho e habita nele e ele em você, esse Deus tem poder para ressuscitar os nossos sonhos. E hoje Deus te trouxe aqui para isso, porque nesta caminhada de fé, no caminho, Ele vai te trazer de volta para o caminho que você deve andar. Porque Ele vai ressuscitar os nossos sonhos. Diga para o seu irmão, Deus vai ressuscitar todos os nossos sonhos. Mas uma outra percepção nesse texto é que Jesus faz uma pergunta a seus discípulos que estavam no descaminho, indo para Emaús. Jesus os interrompe. Diga, interrompe. Diga, graças a Deus. No verso de 17, Jesus lhes faz uma pergunta. Verso 17, olha aí. Então Jesus aparece ao lado deles e lhes faz uma pergunta. Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E eles pararam entristecidos. Aqui eu vejo duas coisas. Em primeiro lugar, Jesus chama a atenção deles para uma reflexão. Diga, reflexão. A reflexão que Jesus os chama a refletir é a seguinte: sobre o que vocês estão discutindo na caminhada da fé? Qual tem sido o assunto em pauta na conversa entre os discípulos de Jesus? Isso é uma pergunta interessante. Porque muitas vezes eu me peguei falando só sobre depressão, vou morrer. Estou deprimido, eu vou morrer. Deprimido, comprimido. Jesus para mim assim, ei, eu sou a ressurreição e a vida. O médico sentenciou, eu vou morrer. A falência é iminente, eu vou acabar. Meu casamento vai ser destruído. Esse é o assunto. O assunto entre eles era o seguinte: Jesus morreu. Qual é o assunto? A pauta dos conteúdos que vocês estão discutindo, discípulos do caminho. Qual o teor, o assunto da nossa conversa? Crise.
ministro Levi, Crise, Dilma, Nestor Severo, Petrobras. Assunto da igreja, Petrobras. Assunto da igreja, CPI. É o assunto da igreja. Guerra religiosa. Qual o teor, o assunto da nossa conversa? Qual é a essência da conversa, do bate-papo de vocês, discípulos do caminho? Uma traição, uma quebra de aliança, um maltrato, o desemprego, a iminência do desemprego, a injustiça, uma tragédia de família, uma doença que vitimizou um parente. Qual que é a conversa, o teor da nossa conversa, em que damos ênfase? Seria a novela Babilônia? Seria Verdades Secretas? Seria o filme Mad Max? Seria o último jogo do Xbox, FIFA 2015? Seria o último gatinho que entrou na igreja? A última gata que entrou na igreja? Qual que é o assunto que domina o nosso bate-papo de cristão? Seria sobre o último campeão mundial interclubes do Brasil, Corinthians? Seria sobre o 7-1 da Alemanha? 7-1. Eles estavam assim, Jesus morreu. E a Bíblia diz que quando Jesus argue a eles, pergunta a eles sobre o que vocês estão se falando, enquanto caminham, a Bíblia diz que eles se entristecem. E aqui existe a segunda coisa. Quando Jesus pergunta, ele não pergunta porque não sabe. Ele pergunta porque quer nos despertar no caminho. Você está entendendo o que é isso? Você tem falado de morte. Jesus está dizendo, eu sou a vida e a vida. Você está dizendo ponto final. Deus está dizendo ponto, vírgula. Você só está pensando coisas terríveis. A tua mente se tornou um campo de batalha do pessimismo com o positivismo. E Deus está dizendo para você, não olha para o negativo nem para o positivo. Olhe para o caminho que você entrou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Olhe firmemente para mim, volta os teus olhos para mim, volte o teu coração para mim, volte a tua mente para mim, porque nessa sua caminhada de conversas inúteis, eu quero ser o assunto de vida e de impacto na história da tua vida e do teu viver. Eu sou o Senhor da vida. Mas uma outra percepção que a gente vê à luz desse texto, é que Jesus faz pergunta para que eles ponham para fora tudo aquilo que está agoniando eles. Aí se você olhar o verso 18 e 19, a Bíblia diz que um deles, cujo nome era Cleopas, está aí um nome bonito para você colocar no seu filho, quando nascer. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou-lhe, quais? Deixa eu te fazer uma pergunta, Jesus não sabia? Sabia, diga para o seu irmão, Jesus sabe de tudo. Mas sabe o que Jesus estava dizendo com isso? Ponha para fora aquilo que está trazendo agonia, que está te deixando agonizar. Tudo aquilo que está se tornando um vulcão em erupção, que está te destruindo por dentro. Põe para fora. E eles começaram a relatar, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o profeta escolhido, ele veio, morreu, e agora está sepultado, e as nossas esperanças acabaram. Jesus deixou eles falar. Tem um cântico que a gente canta de quando em vez aqui, que diz assim, vou levar meus problemas para Deus. Para quem, irmãos? Entregar.
Diga isso. Pois eu creio. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus. Para quem? Entregar, abençoar. Da oração, eu creio no poder da oração. Oração é isso, oração é compartilhar para Deus as nossas agonias, é despejar diante do Senhor as nossas impotências, as nossas dificuldades, as nossas agonias. É isso. Quais? Jesus pergunta para eles, quais? Fala, põe para fora, vomita. Compartilha, diga para o Senhor, Senhor, eu não aguento, está difícil, Senhor, não vou suportar, Senhor, vai acabar, está desandando, Senhor, eu estou perdendo a fé. Quais? Põe para fora, continua falando, põe tudo para fora. Porque o nosso Deus é um Deus que está aqui para nos ouvir. Ele é um Deus que nos entende, conhece a nossa estrutura e sabe das nossas dores. Ele não nos julga, não nos condena, não nos aponta o dedo. Ele está aqui para nos abraçar com braços da sua graça. Mas uma outra percepção é que muitos discípulos custam a crer no que Deus disse pela palavra, pela profecia. O verso 25 diz o seguinte: então Jesus lhes disse, honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não é necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Jesus está dizendo o seguinte: voltem para a palavra. Eu já havia dito na minha palavra que eu havia de morrer e ressuscitado entre os mortos. Vocês têm que aprender a crer. Creia. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Oh, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos, é pequena. Senhor, eu creio. Está difícil, mas eu creio. Oh, querido irmão e querida irmã, Jesus disse para Tomé isso: Tomé, porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Creia na palavra, ame a palavra, obedeça a palavra, fique na palavra, fique com Deus, que Deus disse, fique com o que Jesus disse, então serás abençoado na tua entrada e na tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Billy Graham disse o seguinte: estude a Bíblia para ser sábio. Estude a Bíblia para ser sábio. Creia nela para ser salvo. E siga os seus preceitos para ser santo. Não há outro caminho de vitória que não seja o caminho da palavra. Então diga para o seu irmão, coma a palavra. Diga para ele, beba a palavra. Fique com a palavra. Mas uma outra percepção é no ápice da comunhão que os nossos olhos são abertos. Quando nos amamos, é que Deus abre os nossos olhos para ver coisas extraordinárias. É quando nos perdoamos que Deus abre os nossos olhos para ver coisas extraordinárias. Eu acho lindo o verso 30 e 35, já vou encerrar. Os discípulos estavam caminhando com Jesus e eles não haviam reconhecido Jesus. Mas o verso 30 diz assim: estando com eles à mesa, porque os discípulos o convidam para entrar na casa deles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu no verso 31? Depois que Jesus compartilha com eles o que ele tem, abriram-se-lhe os olhos dos dois. E o verso 35 diz: então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho, como tinham, olha que coisa extraordinária, e como tinham reconhecido o Senhor, quando o Senhor repartiu o pão. É repartindo, é compartilhando, que nós vemos a beleza do amor de Deus. Oh, aleluia.
De modo que eu te convido a você compartilhar suas dores comigo. E eu posso, você me permite, eu compartilhar as minhas lutas contigo. Porque na medida que a gente compartilha as nossas dores e compartilha esse negócio do pão da comunhão, é que nós conseguimos ver Deus. Eu acho extraordinária uma frase do pastor Ariovaldo Ramos, quando ele diz o seguinte, presta atenção nisso. Deus está disposto a multiplicar com poder tudo aquilo que a gente está disposto a dividir com amor. Não, você não entendeu. Deus está disposto a multiplicar com poder tudo aquilo que a gente está disposto a dividir com amor. Nem que seja um abraço. Quando a gente dá um abraço com amor, Deus abençoa com poder. Oh, glória. Quando a gente pede perdão com amor, me perdoe. Sem querer dar justificativo, porque normalmente a gente fala assim, me perdoe, mas o seguinte, você tem que vigiar com isso, tem que vigiar com aquilo, você tem que prestar atenção, você não sei o quê. Quando a gente se humilha com amor, para ver o pão sendo compartilhado, e a gente pede perdão com sinceridade, com amor, para um conserto, a gente vê Deus. Porque todas as vezes que um rico compartilha com um pobre, e um pobre compartilha com um rico, com amor, a comunhão de Cristo Jesus, a gente chega mais perto de Deus. Creio nisso. Para encerrar, preste atenção nessas 3 coisas que eu vou lhes dizer. Deus nunca desistiu. Deus nunca desiste. E Deus nunca desistirá de nós. Deus nunca desiste de nós. Os discípulos estavam indo para outro caminho, por um descaminho chamado Emaús. Jesus estava no túmulo ressurgindo dentre os mortos. E a Bíblia diz que Jesus foi se encontrar com eles lá no caminho de Emaús. Ele não mandou ninguém, ele foi até lá. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus nunca desiste de nós. Às vezes a gente pensou até em desistir dele, seja sincero. Desistir do caminho, desistir da fé, recuar, voltar atrás, se desviar, se afastar, pegar atalhos, outros caminhos. Mas Deus nunca desiste de nós. Deus nunca desiste de nós. Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai desistir de nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Segunda verdade. Deus, pelo poder da palavra, pelo poder da sua palavra, não é por filosofias, não é por ilustrações, não é pela retórica, pela oratória. Deus, pelo poder da sua palavra, vai fazer arder em nós, inflamar em nós, no nosso coração, o amor que nós tínhamos por Ele. Os discípulos disseram, não ardia em nossos corações, quando Ele falava conosco. Não é um negócio, um fogo, um negócio inexplicável, indizível, que não se dá para entender. Mas quando Ele falava, você não sentia um negócio, um avivamento, um fogo, uma glória, uma unção, um poder, um amor exacerbado nos nossos corações arder. Você não sentia isso? Um disse para o outro, é verdade. Pelo poder da palavra de Deus eu digo isso para você. Que o teu coração vai sair daqui hoje inflamado pelo fogo do amor de Deus. Deus te ama. E Deus nunca vai desistir de você. Nunca. Diga nunca. Mas em terceiro lugar. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Diga para o seu irmão, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Diga para o seu irmão, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Diga tudo. Tudo que está na sua palavra, acerca de mim, acerca de nós,
acerca do seu povo, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Diga, Ele é fiel. Diga, Ele é fiel. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Fique tranquilo. Não saia do caminho. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E eu posso dizer algo do coração de Deus para você, se você quiser, se você aceitar, se você quer. Pois bem, nenhuma das coisas que Deus falou acerca de ti cairão por terra. O que Deus falou acerca de você, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus prometeu acerca de você, acontecerá na sua vida. Porque Ele não falha, Ele não erra, e Ele é fiel. De modo que eu gostaria que você se colocasse em pé. E se eu pudesse te dar um conselho nessa noite, eu te diria o seguinte: convide Jesus para ficar contigo. Não só hoje, mas para todo sempre. Quando eles estavam, os discípulos, no descaminho, que eles sentiram que era Jesus que estava ali, quando os olhos deles se abriram, a Bíblia diz que Jesus é convidado por eles para cear na casa deles. A sua casa pode se tornar um pré-céu. O inferno dentro do teu lar pode sair hoje, se você aqui nessa noite disser para Deus: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para habitar. Não me deixe só no caminho. Vem, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha história, come conosco. Oh, coisa boa. Jesus não recusa um convite. Jesus não recusa um convite de um homem e de uma mulher que o convida para estar com eles. Feche teus olhos, vamos orar. Aleluia. Ele está aqui no meio da igreja hoje. Aleluia. Jesus querido, nós queremos o Senhor. E bom Jesus, fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediam no caminho de Emaús. Oh Deus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluia. Dois discípulos no Caminho Você que precisa de uma intervenção de Jesus hoje, na tua casa, no teu coração, na tua vida, vem aqui à frente, por favor. Quero orar por você. Queremos orar juntos. de Jesus. viajante dele se aproximou.
aproximou, não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Deus vai entrar dentro do teu lar hoje, querido. Fica conosco pelo Deus vai visitar os porões do teu coração nesta noite. Aleluia. Como os discípulos, Deus conhece a tua estrutura, a tua alma, as tuas dores, as tuas lutas, a tua mente. Deus conhece o teu coração. fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Tu estás aqui, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Presente diante do Senhor as tuas dores, as suas mazelas, suas preocupações, seus medos. Oh, aleluia. Quais são as coisas que têm perturbado a tua alma, que tem tirado o teu sono, que tem te deixado deprimido, abatido, angustiado, desesperado? Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração para pousar. Faz em mim morada. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Fica, Senhor, já se faz tarde. Abriga o Jesus no teu coração hoje. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite. Sombra da noite se aproxima e nela o tentador já vai chegar. Não me deixe só no caminho, Senhor. Não me deixes só no caminho. Oh, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-me, ajuda-me Amanda, caramba. até chegar. Põe a mão no seu coração e diga: fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada, Senhor, e arranca tudo que não te agrada, tudo que angustia, tudo que entristece. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Meu Deus,
Nós louvamos o teu nome por esta noite, ó Deus. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia de nós. Nos ajude, ó Deus, a permanecer fiel no caminho. Ó Deus, são tantas lutas, tantas tribulações, tantas dores, tantas aflições. Ó Deus, Tu sabes o que cada coração aqui no Teu altar sente, paz. Ó Deus, é bem verdade que nós não sabemos de nada do que se passa no coração de cada um aqui. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós confiamos em Ti, confiamos no Teu caráter, do Deus que ama, com Deus que cuida, um Deus que não condena, um Deus que dá a sua graça, a sua bondade, estende a sua misericórdia. Ó Deus, eu não sei o que cada um aqui está passando, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor, por ter nos dado esta palavra, liberado esta palavra, nós acreditamos, ó Pai, que o amanhã será melhor do que o hoje. Porque, ó Pai, nosso foco não está na notícia da sexta. O nosso foco está na notícia do domingo. Que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Que o Senhor está vivo no nosso meio. A tua palavra diz que aqueles que te invocarem serão salvos. Portanto, ó Deus, visita cada vida que está aqui no teu altar, que está aqui na tua igreja. Só tu, ó Deus, pode mudar a história. Só tu pode mudar a história de vida. Só tu pode podes mudar o quadro, ó Deus, adverso e terrível que alguns estão passando neste momento. Muda a história. Transforma vidas. Transforma, Senhor. Mas uma coisa nós te pedimos. Nunca, Senhor, nos deixe entrar por um outro caminho que não seja o teu caminho. Papai, nos ajude a permanecer seguindo as placas da tua palavra até chegarmos ao céu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Fortaleça, levante. Ó Deus, restaura, visita corações, onde a tristeza traga alegria, onde há desespero traga esperança, onde a morte traga vida, e que teu nome seja glorificado, ó Pai. A aliança quebrada seja restaurada, e o nome de Jesus seja glorificado. Toma estas vidas nas tuas mãos, toma as nossas vidas nas tuas mãos, ó divino companheiro do caminho. Sê conosco, ó Deus, e nos ajuda a caminhar contigo, porque eu sei, nós sabemos que o Senhor nunca deixará de caminhar conosco. Nós pedimos que seja assim, e abençoamos estas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus pelos momentos que passamos na casa dele, pela sua palavra. E pedir que ele venha abençoar a nossa semana que se inicia hoje. Amém? Senhor meu Deus e Pai, eu quero te agradecer, papai querido, por estarmos aqui. Eu quero te agradecer, Pai Santo amado, mais uma vez pelo privilégio, Senhor, de podermos, Senhor, entregar diante do teu altar o nosso louvor, a nossa adoração, um culto racional diante da tua doce e gloriosa presença, Pai. Oh, papai, em resposta o Senhor fala conosco através da tua palavra. Obrigado, papai querido, pois o Senhor fala neste lugar, ó Pai. E podemos ver, papai querido, que o Senhor tem o controle de tudo. Nada foge das tuas mãos, do teu olhar, ó Pai. O Senhor conhece a cada um que adentrou neste lugar. Tu conhece cada irmão, cada irmã, cada visitante que adentrou aqui, ó Pai. E o Senhor nos sustenta nas tuas mãos, Senhor. Obrigado, pois nós guardamos a tua palavra no nosso coração, ó Pai. Continua falando conosco, Senhor, no momento que sairmos daqui, no trajeto até a nossa casa, Pai. E nem por um momento o inimigo vem roubar, papai querido, ô Senhor, a semente que o Senhor lançou no nosso coração. Entregamos nas tuas mãos essa semana que se inicia, Pai.
E eu creio que vai ser uma semana de bênção e de vitória, Senhor, na vida do meu irmão, da minha irmã, na vida da tua igreja, Pai. Livra-nos de todo mal nesta semana, Pai. Que a tua mão esteja estendida sobre nós, Papai querido. Guarda-nos, Senhor, o trajeto até a nossa casa. Livra-nos, Senhor, Papai querido, de toda a armadilha do inimigo, ó Pai. Dai-nos uma noite tranquila. Te louvamos e te agradecemos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja e permaneça com cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E juntos dizemos amém. Vão na paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.